paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos em mais essa oportunidade em que nós temos a graça e a bênção de Deus de levar até você e a sua casa mais uma reflexão da nossa escola bíblica dominical. Essa é a EBD Online, onde nós nos propomos aqui a trazer uma prévia dos assuntos que serão estudados nas lições de cada domingo, das lições bíblicas. Sempre reforçamos que aqui nós vamos ter apenas um aperitivo, uma introdução do assunto de cada lição e que desejamos que você esteja conosco nas escolas bíblicas presenciais, na sede domingo pela manhã, aqui na igreja, e nas respectivas congregações nos seus dias e horários aí estipulados. E hoje vamos abordar a lição 7, que trata de um assunto muito importante, um assunto que ele é impactante, é um assunto que nos faz refletir muito a respeito do quanto estamos comprometidos com o reino de Deus. Um assunto que nos faz refletir muito do quanto estamos comprometidos com a causa do Evangelho, com a causa do reino de Deus. Um assunto que nos propõe essa reflexão. A lição de número 7 tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áureo desta lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 29, que diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática, ela já nos traz duas verdades importantes em relação a esse assunto da perseguição, duas verdades que precisam estar muito claras na nossa mente, na nossa alma e também na nossa fé. Que a igreja, ela será perseguida. Isso é inevitável. E segundo, que Deus a protegerá. E da mesma forma, isso também é inevitável. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 32, e depois no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler e diz o seguinte: E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou ao Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo,
o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na introdução desta lição, nós temos uma fala do autor dos comentários que eu quero ressaltar aqui, que diz o seguinte: por sua própria natureza. Veja bem o contexto, a ideia que o autor dos comentários das lições bíblicas deste trimestre faz aqui na introdução da lição 7. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. De uma forma diferente, o que o autor dos comentários desse trimestre está nos dizendo aqui na introdução da lição 7, o que Jesus já havia falado há milhares de anos atrás, quando ele disse que a luz não tem comunhão com as trevas. E uma vez que a luz não tem comunhão com as trevas, o contrário de comunhão é batalha. O contrário de comunhão é estranheza. O contrário de comunhão é ser o oposto. E uma vez que a luz é oposta às trevas, inevitavelmente a igreja ela será rejeitada e ela será perseguida. Mas veja que ele ainda complementa o seu comentário dizendo que isso acontece porque, e eu aqui quero tomar a liberdade de ampliar um pouquinho as palavras do autor aqui, isso acontece porque e quando a igreja defende os princípios contidos na palavra de Deus. Porque, infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje são igrejas que pregam um evangelho relapso, um evangelho frouxo, um evangelho pura e exclusivamente de benefícios e de quase nenhuma responsabilidade. Então, se e quando a igreja, quando o cristão se dispõe a viver a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus e se dispõe a defender estes princípios, é inevitável que haja a rejeição, é inevitável que haja a perseguição, é inevitável que haja a hostilização em relação à igreja. Porque eu gosto muito de dizer e gosto muito da comparação de que o cristão, a igreja, é como um carro que dirige
que se desloca em uma freeway na contramão. Nós estamos numa direção totalmente contrária ao que o mundo sem Deus, ao que o mundo sem Jesus está. E é necessário que nós estejamos o tempo todo nos desviando do mal que vem contra nós. E uma vez que fazemos isso, seremos rejeitados, seremos perseguidos e seremos hostilizados. A lição de hoje vai trazer 3 tópicos que eu quero citar apenas os 3 tópicos principais, eu não vou entrar no subtópico. E o primeiro tópico traz a ideia de uma igreja perseguida. Quem eram os perseguidores da igreja primitiva, da igreja pós-ascensão de Jesus aos céus, da igreja pós a descida do Espírito Santo no Pentecostes em Atos? Os inimigos eram os religiosos da época, religiosos legalistas, saduceus, fariseus, sacerdotes, que não acreditavam em Jesus como sendo o Filho de Deus. Crucificaram Jesus. Pedro é muito enfático, nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, Pedro é muito enfático quando ele diz: vocês crucificaram Jesus e penduraram ele no madeiro. Os inimigos da igreja primitiva era o sistema político da época. Roma oprimia, Roma maltratava, Roma, ela colocava os cristãos em arenas para serem mortos. Se negassem a Jesus, saíam resguardados, ilesos, mas se não negassem, eram mortos por gladiadores, por feras, por animais ferozes. Esses eram os inimigos da igreja primitiva. Havia essa perseguição tanto na própria esfera religiosa quanto na própria esfera política. E na esfera política, a sociedade acabava sendo também um inimigo da igreja quando hostilizava a igreja, quando hostilizava as perseguições. A igreja, a sua história é marcada por perseguição. E o autor cita aqui, nesse primeiro tópico, e isso é muito importante que nós tenhamos em mente, de um jeito ou de outro, a igreja sempre vai enfrentar opositores. Em algumas épocas da história da humanidade, essa perseguição ela é mais acentuada, em outras épocas ela é uma perseguição um pouco mais velada. Em épocas da história da humanidade, essa perseguição, ela se caracteriza muito numa perseguição física, com maldade física. Em outras épocas, ela se caracteriza muito uma perseguição no campo das ideias, no campo intelectual. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, a Igreja de Jesus, ela sempre será perseguida, odiada, rejeitada e hostilizada. E uma certa vez eu ouvi de um grande ensinador que ele disse que se isso não acontecer, se a igreja ela não for perseguida, se a igreja ela não for hostilizada, se a igreja ela não for rejeitada e reprovada, estamos fazendo algo de errado. Porque, repito, nós estamos na contramão da direção para onde o mundo está indo. Num mundo onde as diversas formas de imoralidade são aclamadas pela sociedade, onde está se perdendo totalmente o pudor, onde está se perdendo totalmente a moral. E isso está sendo feito de uma forma honrosa pelo mundo, é bonito viver dessa forma.
num mundo onde isso está acontecendo, onde essas diversas formas de imoralidade estão se tornando cada vez mais normais e comuns, uma igreja, um cristão que se porta de acordo com o que a palavra de Deus diz ser o correto para o homem, esta igreja, este cristão, ele vai passar por algum tipo de perseguição em algum momento. O segundo tópico trata que esta igreja, que é perseguida, muito embora seja perseguida, ela é protegida. Jesus protege a sua igreja. Jesus guarda a sua igreja. E aqui faço menção das palavras de Jesus, conhecidas, que todos nós conhecemos, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja que Jesus está dizendo que Jesus não está dizendo que não haverá investidas malignas contra a igreja. Jesus não está dizendo que não haverá investidas malignas contra o cristão. Jesus não está dizendo que a igreja não será perseguida. Jesus está dizendo que esta perseguição haverá, mas que ela não prevalecerá. Porque nós estamos caminhando para algo muito maior do que essa vida terrena aqui. Então Jesus, é fato, ele protege a sua igreja. Ele guarda a sua igreja com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E nós precisamos ter isso em mente. Agora, também precisamos fazer a nossa parte. E nesse aspecto da igreja protegida, a nossa parte é a oração. Veja que nós lemos na leitura bíblica em classe que a igreja orava por Pedro. Que a igreja orava por Pedro. A Bíblia diz que nós devemos orar constantemente, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos o tempo todo, a cada oportunidade, a cada minuto que tenhamos disponível no nosso dia, nós devemos estar orando, devemos estar em oração, porque é só através da oração que a igreja, que o cristão vai conseguir suportar e vencer essas perseguições. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus guarda a sua igreja, Deus guarda o seu povo, Deus nos guarda, mas nós precisamos entregar a nossa parte nessa relação. E a nossa parte é a oração e a pregação da palavra de Deus. Então, muito embora a igreja seja perseguida, muito embora a igreja passe por perseguições, mais certo e mais garantido do que as perseguições que a igreja vai sofrer é o fato de que Jesus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias. E a ideia do todo, ela não deixa nada de fora. Todo, a palavra todo traz uma ideia de abrangência geral, total, ou seja, em nenhum dia da nossa vida, da nossa existência, sejam dias bons, sejam dias calmos e tranquilos, ou sejam dias de perseguição, nós podemos ter Jesus conosco. E o terceiro tópico da lição trata
da igreja como sendo uma igreja destemida. E eu quero ressaltar nesse tópico uma das coisas que o autor traz, que é a convicção da nossa fé. Ele diz: a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, daquilo que acreditamos, convicção naquilo que acreditamos, naquilo que pregamos, na fé que professamos. Porque em momentos de perseguição, em momentos de rejeição, é esta convicção na fé em Jesus, na palavra, que vai nos dar força, nos dar ânimo e incentivo para vencer as perseguições. E eu propositalmente fiz uma abordagem um pouco mais rápida da lição de hoje, porque eu quero agora aqui trazer algumas informações aos irmãos. Entendi da parte do Espírito Santo de que faz-se necessário abordar esse tema sob essa perspectiva que eu quero propor aos irmãos, porque nós estamos vivendo dias em que tudo é muito relativo, tudo é muito relapso. E até mesmo as coisas da fé, as coisas espirituais estão sendo relativizadas. O ser humano, ele, cada dia que passa, atinge um nível de perversidade, de imoralidade, um nível de maldade que nos surpreende cada dia. Eu sempre digo que há limites que o ser humano, há limites que a humanidade não pode romper, não pode ultrapassar. Porque a palavra limite por si só, ela já dá a ideia de que não se pode ultrapassar daquele ponto, porque se ultrapassa daquele ponto, se perde totalmente o controle. E nós estamos vivendo dias em que esses limites, eles estão sendo todos ultrapassados. A igreja, ela está sendo testada em todas as esferas, em todas as áreas. Só que, para nós, da parte ocidental do mundo, a ideia de perseguição, ela não é tão clara, ela não é tão evidente e tão transparente, porque nós ainda gozamos aqui de liberdade religiosa, do que a lei fala de liberdade do que a lei chama de liberdade de culto. Nós ainda podemos sair de casa todo domingo pela manhã para estar na escola dominical estudando a palavra. Na quarta-feira temos culto de ensino, todas as quartas-feiras para o culto de ensino, todo domingo à noite para o culto com toda a igreja e com toda a família. Então, essa ideia de perseguição, ela acaba que, para nós da igreja ocidental, ela passa um pouco desconhecida e despercebida, mas há muitas perseguições a cristãos e a igrejas espalhadas no mundo. E eu quero trazer alguns dados aqui para os irmãos, dados recentes, dados importantes, e depois eu quero explicar por que eu trouxe esses dados. Então, dados recentes de 2024 e 2025, 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé.
Isso são dados recentes, meus irmãos. 380 milhões de cristãos no mundo sofrem altos níveis de perseguição e discriminação. E quando essa pesquisa ela cita altos níveis de perseguição e discriminação, ela está se referindo também a perseguições e a discriminação que levam às vias de fato, à morte. Nos 50 países, na lista dos 50 países mais perigosos para se ser cristão atualmente, 310 milhões de cristãos enfrentam níveis altos ou extremos de perseguição. Entre 2024 e 2025, até agora, já foram contabilizados mais de 4.476 mortes de cristãos, mais de 4.700 cristãos presos e mais de 7.000 igrejas ou propriedades cristãs que foram atacadas. Tem uma outra estatística que diz que proporcionalmente 1 em cada 7 cristãos no mundo sofre perseguição. Na África e na Ásia, na parte oriental do mundo, isso se acentua de forma um pouco mais intensa. Na África é 1 em cada 5, na Ásia é 2 em cada 5 cristãos sofrem perseguição no mundo. E temos aqui uma série de outros dados. Dados de 2022 agora, diz que o número de países com altas ou altíssimas restrições governamentais à religião chegou a 59 países, tá? 30%. O maior já registrado em toda a história. Então, há 59 países, 30%, que enfrentam restrições governamentais profundas e sérias em relação à religião. Tá? E hostilidades sociais, esse é um dado interessante. Hostilidades sociais altas ou altíssimas ocorrem em 45 países, também um dos índices mais altos da história. Tá, meus irmãos? E eu quero também trazer alguns dados referente à América Latina, porque nós temos aqui, neste mundo que nós vivemos aqui, países que perseguem cristãos, como Cuba, como Nicarágua, México, Colômbia, e são perseguições extremas. Na Nicarágua, por exemplo, há inclusive bloqueio de contas bancárias de líderes religiosos, por eles estarem fazendo o seu trabalho de servos, de cristãos. Tá? No México, os cartéis, eles tomam e ceifam a vida de pastores, de líderes religiosos que condenam as práticas criminosas e que acolhem pessoas que tentam sair dessa vida criminosa. Na Colômbia, há muita ação de grupos armados e paramilitares contra cristãos. Ou seja, essa realidade, meus irmãos, de perseguição contra a igreja, ela é fato, ela é verdade, ela existe. Eu repito o que eu disse, isso muitas vezes não é percebido por nós, porque graças a Deus nós gozamos aqui de liberdade religiosa, nós podemos professar a nossa fé, nós podemos proclamar a nossa fé, nós podemos pregar nas
praças, nas rádios, na internet, mas há muitos lugares em que isso é cerceado e isso tem aumentado. E eu trouxe alguns desses dados, teria vários outros dados aqui para citar os irmãos, mas eu trouxe alguns desses dados e eu quero, neste contexto, ler o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3 e versículo 1. Paulo diz o seguinte a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. Em outras traduções, traz dias terríveis. Em outras traduções, traz dias difíceis. Ou seja, Paulo estava dizendo a Timóteo e, consequentemente, dizendo a nós que chegará os dias em que ser cristão nesse mundo vai dar trabalho. Ser cristão vai exigir muita determinação, muita resiliência, muita fé, muita convicção daquilo que acreditamos. Ser cristão será difícil, que a nossa fé será provada, que a nossa postura será provada, que aquilo que pregamos será provado. Haverá dias em que ser cristão nesse mundo, chegará dias em que ser cristão nesse mundo vai dar trabalho, vai exigir muito de nós. A ideia da palavra sobrevirão é algo que vem de cima para baixo, exercendo pressão. Sobrevirão, com a ideia de que vai nos amassar. E eu trouxe alguns desses dados para os irmãos justamente para que nós façamos a reflexão. Estamos prontos para esses dias? Estamos de fato prontos se isso acontecer no nosso tempo? Se isso acontecer no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa vizinhança? Estamos prontos para defender a fé a qualquer custo? Estamos prontos para, quando nos questionarem se nós somos cristãos, se nós acreditamos em Jesus, se nós acreditamos na palavra, nós estamos prontos para dizer que sim? Nós estamos prontos para honrar isso? Porque a perseguição, ela é inevitável, de uma forma ou de outra, como já foi dito. Seja uma perseguição um pouco mais ferrenha, intensa, na esfera física, levando ao sofrimento físico, seja uma perseguição no campo das ideias, uma perseguição no campo mais intelectual, mas de alguma forma ou de outra, nós seremos questionados. E eu faço referência a um outro versículo bíblico, dito, se eu não me engano, por Pedro, que nós devemos, ou por Paulo, melhor dizendo, que nós devemos conhecer as Escrituras, nós devemos conhecer a nossa fé e ser firmes e corajosos a ponto de combater os contradizentes. Juscelino Kubitschek, uma das figuras políticas mais importantes da nação, e não estou fazendo aqui nenhuma referência, nenhuma apologia política, quero apenas citar uma frase que ele dizia. Ele dizia que Deus o poupou do sentimento do medo.
que nós, enquanto cristãos, mais do que qualquer outra pessoa, por sermos cristãos, que possamos dizer que Deus nos poupou do sentimento do medo e que nós busquemos estar preparados para nos posicionar como cristãos, para falar como os cristãos, para viver como cristãos. E quando a razão da nossa fé for exigida de nós, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos determinação, que nós tenhamos voz para dizer qual que é a razão da nossa fé. Eu quero deixar essa reflexão aos irmãos de uma forma bastante objetiva, porque entendi da parte do Espírito Santo que precisamos estar atentos a isso. Precisamos agradecer a Deus todos os dias pela liberdade que ainda gozamos aqui, de cultuar, de louvar a Deus e de professar a nossa fé. Mas também precisamos pedir a Deus que nos prepare, caso seja exigido de nós que passemos por algum tipo de perseguição, por algum tipo de rejeição, por algum tipo de hostilização em relação à nossa fé. Eu quero encerrar lendo a conclusão que diz: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta a perseguição. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê coragem, que Deus lhe dê sentimento de gratidão pela liberdade que temos em nosso país, em nossa nação, de cultuar livremente a Deus. Mas desejo também que Deus desperte em você um desejo profundo por buscar estar preparado para quando e se a perseguição nos atingir, seja de que forma for, nós estejamos preparados para expor a razão da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, da sua casa, que Deus esteja sempre com você. Em nome de Jesus.